Oi, alunos queridos. Olha só, hoje nós vamos fazer um processo semelhante à gravura. É um processo simples esse aqui. Fica até devendo muito ao que é a gravura em si. A gravura é um tipo de impressão que é feita a partir de placa, seja de madeira, seja de metal, enfim. A mais conhecida é a gravura bem divulgada na literatura de cordel, que fica essa linha branca, como aqui nos desenhos que eu tô mostrando. Ó, esse aqui ilustra bem, esse que tá mais cinza. Então a nossa gravura da aulinha de hoje, ela vai ser feita numa plaquinha de isopor, tá? Olha aqui. Então eu tenho uma matriz, a minha matriz é feita no isopor. Essa matriz é entintada, vejam que a minha já tá toda manchada aqui de tinta. E ela fica como se fosse um carimbo, na verdade. Então, você vai passar tinta aqui depois que fez o desenho. E depois você vem, aperta essa plaquinha no papel e tira, tá? Então, o seu desenho saiu impresso aqui no papel que você utilizou. Com essa plaquinha aqui, eu fiz alguns exemplos para a aula de hoje. Então, ficou esse aqui mais cinza, que ficou uma mistureba de tinta. Esse aqui já foi mais trabalhado, ficou o fundo definido. E esse aqui tá bem manchado também fica um efeito bom. Então, cada trabalho que a gente faz é sempre uma surpresa. Cada um, a gente vai passar por uma experiência. Então, a gente às vezes precisa ter 2 ou 3 plaquinhas. E onde eu tiro essa plaquinha de isopor? Daquelas bandejas que a gente compra alguma coisa no mercado e vem aquela bandeja de isopor, só que aqui eu tirei a borda, ó, eu recortei a bordinha dela e ela ficou essa plaquinha lisa. Quando vocês forem fazer, tem que utilizar a parte que é toda lisa, que não tem desenho impresso. Tem algumas plaquinhas, como essa daqui, ó, que ela tem a marca, então você pode usar o outro lado que tá mais liso, ok? Aí tem o passo a passo de como fazer. O interessante é que vocês percebam aqui, ó, vejam, esse foi o meu desenho. Eu fiz até um projeto. Antes de desenhar no isopor, eu fiz esse projeto. Fiz uma árvore seca, um sol ou uma lua e uma linha aqui horizontal, como se fosse delimitando o plano. Passei para o meu isopor, desenhei com lápis ou caneta. Lembrando que o traço aqui você vai fazer ele mais fundo. E o interessante é que tem o rebatimento da minha forma. Então, aqui eu desenhei a forma de um lado, mas a forma impressa vai sair ao contrário. Então, vejam, quando o artista que trabalha com gravura, ele já sabe disso. Então, ele pensa em fazer determinado objeto, sabendo que ele vai sair na posição oposta. É como se fosse o espelhamento aqui da imagem. E a linha que você desenha, ela vai sair vazia no papel. Aqui saiu a linha branca porque eu usei papel branco. Se eu usasse papel colorido, ia ficar a linha colorida. Nesse exemplo aqui, eu passei primeiro a tinta azul no fundo, depois que ela secou eu vim com um pincel, com outras cores para colorir, porque não é fácil você conseguir colorir cada pedacinho aqui, tá? Então não se preocupe em ficar um trabalho muito certinho, é interessante que fique manchado, a mancha também é muito bonita nesse trabalho. Ó, aqui saiu bem a textura. Aqui saiu a textura do pincel, porque eu utilizei pincel para pintar, eu fiz o teste com a esponjinha, então isso também interfere no acabamento final do trabalho. Então vai ter o passo a passo aí, para vocês fazerem as suas criações. Quem tiver interesse, manda fotinho aqui pra tia, que eu quero ver as criações de vocês também. Oi, gente, então
vamos no passo a passo do nosso trabalho. Eu vou começar mostrando aqui, ó. Então, inicialmente eu tenho uma bandeja, essa de isopor. A minha bandeja tem essa bordinha. Pode ser que vocês tenham alguma embalagem aí que venha só o fundo, né? Já fica mais prático. Mas atrás da minha bandeja, ela tem um detalhe saliente que eu não quero que apareça no meu trabalho. Então, eu preciso recortar toda essa bordinha desse pratinho de isopor, tá? Então, eu vou recortar e aí depois eu vou ter uma plaquinha para trabalhar. Vou marcar toda essa parte aqui, ó. Aí você vem com a tesourinha e recorta toda essa parte, vai tirar ela fora. Antes de começar a fazer o desenho aqui nessa plaquinha, ela vai ser o meu suporte da gravura, né? Antes de fazer o desenho no isopor, você vai fazer um projetinho. Pega um papel A4 aí, dobra ele ao meio, vai ficar mais ou menos o retângulo do tamanho da sua bandejinha, enfim. Que ele fique próximo ao tamanho da bandeja que você vai usar. E aí você faz um projeto simples. Eu fiz aqui uma árvore seca, um sol, né, e uma linha aqui marcando o plano. Então, eu já passei aqui esse desenho para essa plaquinha. Só que ele não tá profundo, a minha linha tá só marcadinha. O que você precisa fazer? Você precisa marcar esse desenho, não vai furar, não é para atravessar o isopor, mas marcar que ele fique um pouco mais fundo. Por quê? Aqui esse processo é um processo que imita a gravura, é um processo bem simples, que lembra muito o processo da gravura, daquela gravura da xilogravura feita em madeira, que é uma coisa mais difícil pra gente que não tem material. Então, o isopor trabalhado com relevo aqui, você pode trabalhar com uma caneta também, não precisa ser um lápis, ele vai apresentar essa característica que a xilogravura, digamos assim, a linha branca, né, ela deixa nos desenhos. Sabe aquela literatura em cordel? Ela é toda feita em xilogravura. Então, o artista tem uma plaquinha de madeira que ele vai cavando o desenho naquela plaquinha, depois vai passando a tinta para fazer a impressão. Bom, nosso caso aqui, eu tô fazendo no isopor. Nossa gravura é uma gravura de isopor. Então, você vai trabalhar com a bandejinha, como eu já mostrei, vai fazer o projetinho do desenho e depois vai marcar para que fique um sulco, né? Uma parte mais profunda nesse traço. Por quê? Porque eu vou passar tinta aqui em cima e vocês vão acompanhar o processo e fazendo o processo que vocês vão entender melhor o que eu tô querendo falar. Então, gente, aqui eu separei a nossa plaquinha. Vejam que a plaquinha ela já tá com o desenho bem marcado, tá profundo aqui o meu traço. Eu apertei, eu fiz pressão para essa linha ficar marcada, tá? Já separei a tinta, aqui eu coloquei as 3 cores primárias. Eu posso fazer mistura entre elas e obter outras cores, ou utilizar a cor que você tiver aí. Quiser usar só uma cor, eu quero usar só o preto. O preto também fica legal, que lembra muito a gravura a xilogravura, que é bem feita no preto, né, papel branco, enfim. O importante é você saber que quando a gente desenha aqui, ele vai sair ao contrário na impressão. E essa linha que você marcou aqui é onde a tinta não vai imprimir no papel. Para fazer a entintagem, para passar a tinta na nossa placa, você pode usar pincel, qualquer pincel que você tenha. Se tiver esse rolinho em casa, aquele rolinho escolar, bem comumzinho, ou pode ser uma buchinha, tá? Um pedaço de esponja, pode ser uma buchinha velha, tá? Também serve pra gente fazer a pintura aqui, passar a tinta na plaquinha. Na demonstração vocês vão entender melhor.
Nossa, mas e agora? Tá tudo borrado. Será que vai ficar legal? Ficou tudo manchado. Então, assim, eu não respeitei muito a ordem, só quis espalhar as cores para vocês verem a experiência como é que fica. Agora eu vou colocar a folha 4, vou centralizar aqui para fazer a impressão. Então, eu já passei a tinta, fiz... não a tinta em cada lugar, fiz manchado mesmo. Vamos ver como é que vai ficar, uma surpresa. E você vem, aperta assim direitinho, não deixa, tira as bolhas de ar. Não aperta, não precisa ficar apertando muito tempo. Apertou, você já pode vir e tirar. E olha a impressão como é que vai ficar. Tá? Então, aqui o processo é o seguinte, tudo que você desenhou vai ficar em branco. E vai ficar ao contrário, como se fosse o espelhamento do seu trabalho. Vejam que não tá muito entintado, tá fraquinho ainda, então você pode botar mais tinta. Se você quiser trabalhar com essa mesma plaquinha, você pode lavar ou colocar mais tinta em cima dessa tinta que já está aqui. Você pode fazer essas experiências, tá? Vai precisar de várias folhas A4 pra gente poder ir testando. E se você quiser fazer vários exemplos de plaquinha aí com composições, com texturas, o importante dessa técnica, o legal, é a gente ir explorando mesmo, ir testando, ver como é que fica. Agora eu vou fazer um teste aqui com... Não vou lavar essa plaquinha, tá? Eu vou fazer com tinta, vou pegar essa tinta azul, vou utilizar o rolinho e vou passar em cima desse fundo que já tá manchado mesmo. Então, gente, aqui, vejam, ó, eu tirei daquela mesma plaquinha, aquela primeira colorida, passei mais tinta com rolinho, tirei a forma, então eu tenho uma composição. Vejam que a linha branca ficou bem marcada, porque o papel é branco. Se eu tivesse um papel de outra cor, o fundo aqui, a minha linha, ficaria da cor do meu papel. Aqui eu usei um Chamex A4. O que você pode acrescentar depois é vir com o pincel e fazer algum detalhe nesse trabalho. Aqui eu tô vindo com a cor amarela, meu pincel já tá sujinho de tinta amarela. Vai ficar um verdinho, porque amarelo com azul são duas cores primárias que misturadas eu encontro verde. Então, vejam, aqui eu colori depois a árvore, né? Se eu quiser colorir aqui o sol, ele já tá com fundo azul. Então, ele vai, sempre que você colocar uma outra tinta por cima, ele vai acabar tendo essa mistura nos pigmentos. Botei agora um vermelho. Como já tinha o azul embaixo, esse vermelho ele ficou com uma tonalidade arroxeada, porque vermelho, que é uma cor primária, com azul, que é primário, misturado os dois, eu tenho uma cor secundária, que é o roxo. E aí você vai fazendo essas misturas e criando as suas composições. Então, gostaram? Manda as experiências que vocês fizerem aí, quero saber. Eu adoro essa técnica, ela tem um resultado muito bom e a gente fica bem animado. Então, bom trabalho, até!